Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Helena e vocês estão aqui no Estrela Escrita. No vídeo de hoje eu queria partilhar um pouco mais com as mamães, já que estamos aí no mês das mães, como ter o hábito de leitura após a maternidade. Vem comigo! Enquanto eu pensava o que eu poderia trazer a respeito desse tema, né, de hábito de leitura para uma mãe, acho que eu gostaria de trazer um espaço bem de amiga, assim, um papo de amiga, que não vá ter rótulos, né, não ter nenhum tipo de pressão aí para as mães fazerem as coisas mais do que a gente já tá acostumado. Então eu decidi um pouco partilhar da minha trajetória, como foi para mim ser uma mãe leitora, né, como está sendo para mim me dividir aí nas minhas funções de mãe e ainda ter tempo para ler, né? Como é que eu tô fazendo? Falei antes, não é um intuito de dar dicas, mas sim talvez para vocês se inspirarem. Se alguma coisa que eu fale aqui possa encaixar na rotina de vocês, ou vocês podem também se identificar um pouco com a minha história. Sempre fui uma pessoa que li bastante, né? Desde a minha adolescência, sempre fui muito rodeada pelos livros, cercada pelos livros, sempre gostei muito de ler. Fui mãe bem jovem, né? Eu engravidei ele quando eu tinha 21 anos e eu já tinha o meu hábito de leitura bem consolidado. Só que ao longo da minha gestação eu entrei numa crise, assim, que eu deveria parar de ler o que eu lia e que eu deveria começar a me preocupar mais com livros formativos. Por exemplo, parar de ler romance e ler somente livros dedicados à área da educação, da maternidade, que falassem de gestação, de educação de filhos. Eu vivi esse momento aí de crise em que eu parei um pouco de ler romance, né, ler por prazer e comecei a ver a leitura como se fosse uma obrigação. E isso para nós mães é um pouco ruim, né, porque a gente já tem muitas obrigações e a leitura não precisa ser mais uma delas. Claro que ler é muito importante, ler é muito bom, a gente tem que ler. Digo com esse estigma de que a mãe só deve ler coisas que vão acrescentar para a formação dos filhos, sabe? Eu acredito que nesse quesito literário eu me perdi um pouco de mim ali quando eu tive a minha primeira filha, porque eu fiquei um pouco confusa no que eu deveria ler, né, do que eu deveria estar fazendo com o meu tempo. Comecei a ler realmente livros muito mais formativos, né, muito mais que fossem relacionados à maternidade ou propriamente livros que falassem sobre gestação. Eu estudava muito sobre gestação, sobre parto, sobre amamentação. E eu fiquei aí submersa nesse mundo por muito tempo. Como eu já falei em um outro vídeo, né, eu tenho 3 filhos e eu tive eles bem pertinho um do outro, então eu fiquei alguns anos aí nessa vibe meio que não ler por prazer. E outras coisas também foram se somando, né, porque a gente, quando a gente vira mãe, né, a gente tem a questão da privação do sono. Isso só quem é mãe vai entender. Eu sei aquela pessoa chata que eu odiava na minha gestação, que dizia, ai, aproveita pra dormir enquanto tu não tem filho. Mas realmente a gente precisa aproveitar para descansar enquanto a gente não tem filho, porque a privação de sono é uma coisa que pega muito ali nos primeiros anos de vida. E também, né, quando eu ganhei a minha primeira filha e depois tive o meu segundo filho, minha terceira filha, o sono sempre acabou sendo uma prioridade. Então, ou eu estava em privação de sono, né, e não tinha cabeça para fazer mais nada, ou eu usava do tempo que eu tinha justamente para dormir. Os meus filhos dormiam, eu ia dormir também, ou ia adiantar alguma coisa que eu precisava da casa. Não passava muito pela minha cabeça sentar para ler um livro, né? Eu não tinha isso como prioridade e nem precisava ter. Isso é muito importante também, porque cada fase requer as suas escolhas, né? E as suas particularidades, e a gente acaba se cobrando muito. Eu me cobrava um pouco, assim, né? O que eu poderia ler, o que eu poderia tá fazendo. Eu acompanhava os meus canais de literatura que eu amava, né, e via as pessoas lendo, e favoritos do mês, e favoritos do ano, e a minha lista de livros não crescia porque eu tava nesse momento aí de privação de sono, de cuidar das crianças, e eu não tinha muito tempo realmente para pensar em ler o que eu gostasse. Então, se você está vendo esse vídeo, você tá com um bebê pequeno, você tá grávida, né, e tá aí preocupada com essa questão da sua vida, é totalmente normal a gente se afastar um pouco dessa questão dos hobbies, porque é um momento diferente, né, é um momento que a gente realmente se concentra totalmente na chegada do bebezinho e acaba esquecendo um pouco do resto.
E eu acho também que a gente tem um pouco de um cansaço cognitivo por causa da privação de sono. Alguma coisa muda quimicamente, fisicamente no cérebro da mãe que a gente não pensa mais da mesma forma. Nossa inteligência, ela vai sendo aprimorada para algumas coisas que não eram antes e a gente vai se afastando de algumas coisas também que a gente tinha antes. Sempre fui muito boa em escrever, né? Eu sempre gostei muito de escrever. Todas essas mudanças eu senti que nos últimos anos a minha escrita foi ficando um pouco de lado, eu fui ficando um pouco mais lenta para escrever, né? E para organizar as palavras, assim. Ao mesmo tempo, eu me considerava uma pessoa muito desorganizada e hoje, como mãe, eu sou muito mais organizada. Então, questão de agenda, horários, encaixar os compromissos nos horários, né? Eu consigo fazer com que as coisas deem certo, coisas que eu só aprendi sendo mãe. Gente, tipo, não é pra gente se culpar, porque é muita mudança. E outra coisa, né, que eu vejo muito é a questão de prioridade, né? Quantas vezes eu ainda faço isso, tá? Eu acabo deixando de ler, né? Deixando de sentar pra ler, porque eu tenho coisas da vida adulta pra resolver, né? Eu tenho louça pra lavar, eu tenho trabalho pra entregar. É super normal, como eu já falei aqui, eu talvez esteja sendo repetitiva, mas que eu realmente quero que esse vídeo seja um conforto para as mães que estão me assistindo. Mal, é super compreensível a gente não ter o mesmo tempo e a mesma disposição pra gente ler como quando a gente não tinha filhos. Entrando um pouco assim na parte de dicas, né? Depois que eu passei desse período aí de gravidez e bebê recém-nascido e amamentação e privação de sono e loucura toda, poucos eu fui encontrando o meu caminho, né? E fui entendendo como eu poderia voltar com que a leitura se fizesse parte da minha vida de uma forma saudável e que se tornasse prazeroso. Eu vou falar de novo, isso só começou novamente, assim, que eu consegui me reencontrar, me reconectar, quando a privação de sono já não era mais um problema, né? Então, quando os meus filhos começaram a dormir melhor, eu comecei a dormir melhor, estar mais descansada e pensar em outra coisa que não sobreviver. Eu consigo, né? Como eu tenho uma noite boa de sono, eu consigo estar descansada para ao longo do meu dia trazer a leitura para perto, né? E ter esses momentos de leitura. Também parei com essa noia de ter que só ler livros de educação e livros que me ajudem a ser uma mãe melhor, porque sim, eu acho que mães precisam estudar para criar filhos. Então sim, eu leio muitos livros de educação, eu tô sempre ligada e lendo mais sobre isso. Novamente abri espaço, né, pros livros de romance, pros livros de ficção na minha vida e isso foi muito bom. Uma leitura que realmente a gente consegue desligar um pouco, né, do resto das nossas obrigações, que nós temos muitas. Realmente ler para relaxar, ler por prazer. E tem sido uma jornada maravilhosa, né, desde que eu consegui me organizar, desde que eu consegui ter esse tempo, até para eu lembrar de mim, né, lembrar das coisas que me fazem feliz, que me deixam feliz, porque eu sendo uma mãe feliz, eu vou conseguir fazer com que a minha casa também esteja mais alegre, né? E isso vai reverberar nos meus filhos. Duas coisas que me ajudaram muito mesmo, assim, não é publi, né? Isso aqui não é um canal que tenha publi, mas foi adquirir um dispositivo de leitura, né? Que no meu caso é o Kindle. Isso facilitou muito a minha vida, então eu consigo ler de qualquer lugar, consigo, como eu já falei aqui, né, em outro vídeo, diminuir o meu uso de telas, né? Que é a questão das redes sociais. Diminuir o uso, por exemplo, quando eu tô numa sala de espera, eu consigo levar o meu Kindle para poder ler. Levar ele na bolsa quando eu vou na casa da minha mãe, quando eu vou em outro lugar, quando eu vou viajar, para conseguir levar as minhas leituras, né? Então, como a gente anda aí com criança, né, e tá sempre com mochila, cheia de coisa para levar, o Kindle me ajudou muito nesse sentido, né? De eu poder levar ali num espaço pequeno vários livros e conseguir ler eles do lugar que eu estiver. Foi muito bom, né? Então, ter adquirido aí o Kindle facilitou muito minha rotina, minha vida. Tenho amigas mães que têm bebezinho pequeno, né, que amamentam assim também, então, e que usam o Kindle para ler enquanto estão, né, amamentando, estão cuidando do bebezinho, então eu sei que não é uma opinião isolada, né, então eu acho que vale a pena aí, se vocês gostam de ler, adquirir o Kindle, na minha opinião. Falando em amigas, né, também eu gostaria muito de ressaltar que achar outras mães, né, que gostem de ler, que gostem de livros, ajuda muito. A gente troca bastante dicas, né, a gente conversa não só sobre as leituras, né, que a gente tá fazendo, mas como ler, que horário ler, né, como é que a gente vai estar se organizando. Então, sempre eu tô em contato aí com as minhas amigas, né, que também são mães, que também gostam de ler,
que a gente consegue se incentivar, né, para ter esse momento de leitura que a gente tanto ama e uma não soltar a mão da outra, né, a gente conseguir seguir firme nesse hábito. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, né, não sei se ajudou muito, mas foi realmente uma conversa de amiga, porque eu acho que a gente precisa um pouco desse espaço, né, de a gente ter um lugar em que a gente consiga conversar sem a pessoa tá jogando dica e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A dica que eu já dei aqui no canal, que eu dou nas minhas redes sociais, é que pra gente ter filhos leitores, nós precisamos ser pessoas leitoras, né? A leitura, ela tem que ser um hábito muito enraizado na família para que floresça, né? Para que os filhos gostem de ler e vejam isso como algo importante, né? Algo fundamental. Só que eu também sei que para nós, como mães, ser uma mãe leitora não é fácil. E como eu comentei, tem várias dificuldades que outras pessoas que não têm filhos não têm. Acho que me fiz entender aí no meu ponto de vista, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é mãe, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, por favor, não deixe de comentar. Escreve pra mim em qual época da sua vida você tá vendo esse vídeo, se fez sentido pra você, como que você está lidando com o seu hábito de leitura após a maternidade. Vou adorar saber e vou responder com muito carinho. Um beijo e até a próxima. Tchau!